O que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O instinto de rebanho do homem leva-o a prestar atenção principalmente ao que é comum. O que não cessa de causar dor é somente isso que se torna dor. A beleza é o esplendor da verdade. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Amar é encontrar a própria riqueza fora de si. Cada novo amigo que ganhamos no decorrer da vida aperfeiçoa-nos e enriquece-nos, não tanto pelo que nos dá, mas pelo que nos revela de nós mesmos. Aqueles que têm um porquê para viver podem suportar quase qualquer como. O que não te destrói, fortalece-te. O homem se apega à sua dor tão obstinadamente que todos os argumentos da razão não conseguem arrancá-lo dela. O homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. A moral da sociedade moderna é uma moral de escravos. Toda a superioridade é tão hostil à insígnia como à estrela. Não existe realidade a não ser em ação. Todo o grande pensamento está destinado a ser incompreendido. Aquele que não sabe o que procura, não entende o que encontra. O destino do homem é o seu próprio ser. A única maneira de lidar com um mundo sem máscaras é, de vez em quando, tornar-se aquilo que se pretende ser. O verdadeiro homem quer dois desejos: liberdade e tranquilidade. O egoísmo não é amor próprio, mas uma grande falta de autoestima. A dignidade não consiste em possuir honras, mas em merecê-las. O homem só se mantém humano pelo seu poder de fazer perguntas. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. O que não me mata torna-me mais forte. A vida sem música seria um erro. Todas as coisas são fecundas e todas são mortais. O que é verdadeiro é simples. O que é simples é verdadeiro. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Os maiores eventos e pensamentos são os que mais dificilmente se podem comunicar. A guerra desonra os combatentes. O que importa não é o que se diz, mas o que se faz. O silêncio também fala. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Torna-te quem tu és. Toda a existência é transformação. O que é um crime? O que não se deve fazer. Só o que não tem história pode ser definido. O indivíduo tem sempre que lutar para não ser subjugado pelas massas. O que não pode matar-nos torna-nos mais fortes. A fraqueza é o melhor esconderijo do medo. Aquele que não tem confiança nos outros não lhes pode ganhar a confiança. Os olhos não conseguem ver bem senão de quando em quando, por instantes. O casamento é e continua sendo a viagem de descoberta mais importante que o homem pode empreender. A moral é a etiqueta dos deserdados. A pior solidão é não ter amizades verdadeiras. Nossos sentimentos mais profundos são os mais difíceis de serem expressos por palavras. O homem luta constantemente entre ser o que é e fingir ser o que não é. A paciência é uma virtude ativa. O homem não passa de uma ponte entre o animal e o super-homem. Tudo o que não me mata torna-me mais forte. Tornamo-nos sábios pelo sofrimento. Só aquilo que não tem história pode ser definido. O último homem é aquele que faz do seu desejo o critério da realidade. A loucura é a exceção na natureza.
É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela. A arte existe para que a realidade não nos destrua. A verdadeira liberdade é a que não se pode dar nem retirar. A arte é a suprema tarefa e o instante supremo da vida. Quem tem porquê para viver pode enfrentar quase qualquer como. A melhor maneira de enlouquecer um homem é aborrecê-lo. Nada é mais nocivo para a criatividade do que a educação. Viver é sofrer, sobreviver é encontrar algum significado no sofrimento. O que é alegria? A vontade de poder tornada consciente de si mesma. O homem é algo que deve ser superado. A ciência sem religião é coxa. A religião sem ciência é cega. Não há fatos, só interpretações. Não me apressei a lhe oferecer a mão, como é costume, pois sou demasiado orgulhoso para ter pressa. Aquele que não encontra tempo para a sua saúde, mais tarde encontrará tempo para a doença. Deus está morto, mas o seu cadáver ainda se encontra aqui. Nada é mais nocivo à criatividade do que o incentivo do ódio. O homem é um erro cuja causa ainda está por encontrar. O destino do homem está em suas próprias mãos. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Todo idealismo mentiroso tem suas origens na crença de que a vida é miserável e insatisfatória. O mundo é profundo, mais profundo do que o dia pode compreender. Sem a música, a vida seria um erro. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. A suprema tarefa do homem é conhecer a si mesmo. A educação é o treinamento para o autocontrole. O ódio é a vingança do fraco. Só os mais fortes, os mais vigorosos, os mais ricos têm o direito de viver como desejam. O pensador faz do seu sofrimento o seu maior aliado, pois isso o fortalece. Quem tem uma razão para viver pode suportar quase qualquer coisa. O cristianismo é a platonização do cristianismo. O amor é a força mais humilde, mas a mais poderosa de que dispõe o homem. O homem esquece de viver pela sua pressa de aprender. Quem não tem fins não pode cometer erros. A solidão é algo que se tem em comum com todos os seres. Falar muito sobre si mesmo pode também ser um meio de esconder a própria pessoa. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. A amizade é a união de almas, e uma só alma habita em dois corpos. A mente aberta a tudo se fecha a si mesma. É preciso ter o caos cá dentro para gerar uma estrela. Cada um é de todos, e todos são de cada um. O bom matemático é aquele que consegue aprender muitas coisas a partir de muitas coisas. Amar e se deixar amar é sentir o sol de ambos os lados. A própria essência da personalidade é contradição. Aquele que combate com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. A verdade não é algo que se possa possuir. A tradição é uma crença morta. A esperança é o pior dos males, pois prolonga o tormento do homem. A verdadeira nobreza é ser superior à sua anterior posição. A morte de Deus é a liberdade do homem. Nossas convicções mais fortes são aquelas que não têm fundamento. No fundo, a verdade é um estilo de pensamento. O amor é um estado no qual o homem vê as coisas como não são. Quando o amor está presente, o tempo e o espaço tornam-se infinitos. O passado e o futuro
não tem realidade além dos pensamentos que temos deles. A moral é a vingança do espírito contra a natureza. O mundo visto do interior, o mundo definido pelo desejo e pela paixão, é um mundo infinitamente mais rico, infinitamente mais vívido, infinitamente mais digno de ser admirado. O homem só é digno de ser vivido em prol de um ideal. As pessoas que têm algo a dizer são sempre as mais incompreendidas. Só podemos entender verdadeiramente o que está fora de nós quando compreendemos o que está dentro de nós. Só os indivíduos excepcionais e únicos se atrevem à solidão. O cristianismo destrói a razão, destrói o orgulho, destrói tudo. A fidelidade é um dos mitos mais prejudiciais da moral. A moral é uma falsificação da natureza. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. O poder da palavra mais comum é surpreendente. A vontade de um poder mais elevado não deve ser confundida com o poder da vontade comum. Nenhum preço é demasiado elevado a pagar por aquilo que está dentro de você. O verdadeiro homem quer duas coisas: perigo e jogo. Ser valente é se expor a um perigo. A loucura é algo raro em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. O homem não é um fim, mas um começo. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.